Irmãos, mais uma vez, feliz aos irmãos. Irmãos, estou muito contente por estar aqui com os irmãos nesta manhã. E desde já eu peço aos irmãos que os irmãos orem em seus corações para que a palavra de Deus que será exposta nesta manhã, ela venha encontrar em um lugar em nossas vidas. Amém. Também quero agradecer a Deus por ver aqui sempre os irmãos que têm por hábito de adorar o Senhor com as suas presenças. E eu quero pedir a todos os irmãos que vamos fazer algo diferente. Vamos fazer algo, ou seja, vamos evitar, né? Vamos evitar de sair no momento em que se expõe a palavra do Senhor. E eu sei que nós iniciamos a escola sabatina com um bom número de irmãos, né? Até a apresentação das crianças, mas aqui está um bom número também lá fora. Então eu pediria que os irmãos que estão aqui dentro evite o máximo de sair, só saia em casos extremamente necessários, né? E eu acho que eu vim de uma igreja romana, católica romana. Lá nós não tínhamos hábito de sair da igreja, né? Nós tínhamos um hábito de ir para a igreja, permanecer dentro da igreja, não só a minha família, todas as famílias. Então só saíam mulheres com criança, elas iam porque era necessário, né? Depois que eu conheci o Evangelho, na igreja que eu frequentava, lá em Curitiba, era muito raro ver 3 pessoas fora da igreja, a não ser as idas ao sanitário ou mulher com crianças, né? Então eu estranho muito quando eu vejo um grupo lá fora, quando eu vejo um grupo aqui dentro, né? Eu penso que isso não reverencia a Deus. Mas eu sei que a maior parte dos irmãos que aqui estão, sempre são os irmãos que sempre permanecem aqui. Mas tem uns que já criaram o hábito de ficar lá fora. E isso não é bom. Em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, de que forma é? É pela palavra de Deus. Então, os irmãos mantenham firme o hábito de permanecer na casa do Senhor. O rei Davi disse: melhor é passar um dia, aonde? Na casa do Senhor, do que o que mesmo? Do que 1000 dias, aonde? Lá fora. Embora que tenha uma outra aplicação, né? Mas, queridos irmãos e amigos, nesta manhã eu quero meditar num tema que eu gostaria que os irmãos refletissem também sobre esse tema. O que eu faço para agradar a Deus? Pense bem nisso. O que você faz para agradar a Deus? O que você faz para agradar a Deus? Irmãos, eu estive pensando bastante nesses dias, nesse tema. O que eu, Erivaldo, o que eu faço para agradar a Deus? Eu não sei se você já parou para pensar o que você faz, se você já chegou a pensar, o que eu faço para agradar a Deus? Irmãos, porque muitas vezes nós, como esposo, nós procuramos maneiras para agradar a nossa esposa. A esposa procura maneiras ou algumas atitudes para agradar o esposo. Às vezes nós procuramos agradar o nosso colega de trabalho. Às vezes nós procuramos agradar nosso colega de estudo. Às vezes fazemos alguma atitude para agradar os nossos vizinhos. E agora, que atitude eu faço para agradar a Deus? Já pensaste nisto? Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho nisto. O que eu faço para agradar a Deus? Irmãos, muitas vezes, quando nós queremos agradar uma pessoa, a gente sabe que se eu falar tal palavra, aquela pessoa vai se ofender, vai desagradar tal pessoa. Se vai desagradar tal pessoa, a gente evita de fazer tais atitudes que venham desagradá-las. Mas e para com Deus? Será que não é da mesma forma? Será que com Deus, eu porto com Deus da mesma maneira como eu me porto com as pessoas? O que eu faço para agradar a Deus?
Eu gostaria de convidar vocês a abrirem vossas Bíblias como que era a atitude de Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 8, verso 29, o Senhor Jesus ele falou algo muito interessante, meus irmãos, nesse sentido. Jesus ele disse o seguinte: Jesus tinha uma certeza de que o Pai sempre estava com ele. E ele procurava, de todas as formas, agradar ao Pai. Inclusive, na ocasião do seu batismo, o próprio Pai deu um testemunho a respeito do seu Filho Jesus. Lá em São Mateus 3,17, não vamos ler ainda não, mas lá em Mateus 3,17, naquela ocasião em que Cristo foi batizado, lá diz que uma voz apareceu no céu dizendo: este é meu filho, em quem me comprazo. Então Deus tinha prazer nas atitudes de Jesus. Deus se agradava dessa atitude de Jesus. E Jesus chegou a dizer essas palavras em São João 8, versículo 29. Jesus disse assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Irmãos, Jesus disse essas palavras: pois eu sempre faço o que lhe agrada. Na nossa vida, numa relação com uma pessoa, ou nós fazemos sempre o que agrada a uma pessoa, né? Ou fazemos sempre alguma coisa que desagrada. Jesus ele disse: olha, eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, será que nós podemos dizer igual Jesus? Será que podemos expressar essas palavras? Eu faço sempre o que lhe agrada. E é muito importante isso, meus irmãos, é muito importante. Nesta manhã nós estudamos algumas condições para Deus nos ouvir, para Deus ouvir as nossas orações. Foram tão importantes as instruções na parte da manhã, né? Então, foram muito importantes. Mas Deus sempre está disposto a nos ouvir. Mas, especialmente, quando nós fazemos alguma atitude que agrada ao Senhor. Deus sempre ouvia Jesus. Deus sempre ouvia os apóstolos. Mas por que Deus ouvia os apóstolos? 1 João, capítulo 3, versículo 22. Ali diz... Porque, primeira carta, tá, meus irmãos? Primeira carta de João 3, 22. Lá, o apóstolo João, o discípulo do amor, ele responde por que Deus sempre ouvia as suas orações. Por que Deus sempre ouvia as orações dos apóstolos? João diz assim: e qualquer coisa que dele pedirmos, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe é o quê? Aquilo que é agradável. Então João disse, né? João disse que qualquer coisa que pedirmos, que eles pedissem de Deus, Deus iria lhes conceder. Porque diz assim, João, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe é agradável. Irmãos, então, quando nós fazemos algo que agrada ao Senhor, Deus tem prazer em responder às nossas orações. Irmãos, antes, porém, por que nós devemos, se eu for perguntar individualmente, né? Você se perguntar, Erivaldo, mas por que você tem que agradar as suas filhas? Por que você tem que agradar a esposa? Por que temos que agradar isto? Um pode responder, não, eu procuro agradar a minha esposa porque eu a amo. Eu agrado a minha esposa porque eu devo de agradá-la. Eu agrado a minha colega de curso porque eu tenho que agradar. Realmente, meus irmãos, nós temos que procurar agradar mesmo, né? Agradar. Mas por que devemos agradar a Deus? Alguém pode citar um exemplo? Vou citar. Quero a participação dos irmãos. Por que devemos agradar a Deus? Isto, porque ele se agradou de nós primeiro. Muito bem. Por que mais devemos agradar a Deus? Por que devemos agradar a Deus? Porque foi Ele que Ele fez por nós. Ele nos criou, né? Por Ele haver nos criado, né? Então, nós temos motivo para agradar a Deus. É igual nós
nós procuramos agradar nossa mamãe, por que a gente procura agradar nossa mãe? Porque foi ela que nos gerou, foi ela que teve paciência conosco, foi ela que cuidou de nós desde o nosso nascimento até o momento, porque ela nos ama. Em outras palavras, a gente nem sabe por quê. São tantas coisas, a gente nem sabe por que devemos agradar nossa mamãe, né? Porque são tantas. É porque, enfim, a gente agrada ela, devemos agradá-la porque a gente a ama. Mas então, agora, por que devemos agradar a Deus? Primeiro, porque Ele nos criou, porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou. Por esses atributos, por que devemos agradar a Deus? Porque Ele é digno de quê mesmo? De toda honra. E que mais? Ele é digno de toda honra e toda glória, né? Então Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Então Ele é digno de receber, né? De receber de nós adoração. Ele é digno de que nós o agrademos. Precisamos agradá-lo. Irmãos, agora são interessantes, tem tantas coisas que desagradam a Deus. Enquanto eu fiquei pensando, que coisas que desagradam a Deus? São muitas coisas. Mas o que eu fiquei surpreso, que tem mais coisas das quais podemos fazer que agrada a Deus. Às vezes, nós vamos querer comprar um presente de aniversário, de casamento, às vezes a gente não sabe o que vai dar, né? Assim, meu Deus, eu não sei o que vou agradar, o que eu posso fazer para agradar essa pessoa que vai casar. Alguém aniversariou, mas a gente fica pensando, que presente que eu vou dar que tal pessoa vai se agradar? Eu, particularmente, eu tenho dificuldade de escolher um presente que vai agradar aquela pessoa. Mas, irmãos, para agradar a Deus, tem muitas coisas que nós podemos fazer para agradá-lo. Mas, primeiramente, vamos ver, né, o que desagrada a Deus. Primeiro, coloquei aqui um item. A desobediência. A desobediência agrada a Deus ou desagrada a Deus? A desobediência desagrada a Deus. Um exemplo. Deus falou para todo Israel, né, no segundo mandamento: não farás para ti o que mesmo? Imagem de escultura, nem a elas o que? Servirás. Não lhes darás o que? Culto. Pois eu sou o Senhor teu Deus. Deus deu essa ordem para que os filhos de Israel não adorassem imagem de escultura. Mas, certa vez, Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, em comunhão com Deus, e, de repente, o povo de Deus viu, o povo esqueceu, não é que esqueceu da lei do Senhor, eles resolveram em desatender a ordem do Senhor. E o povo agora pediu a Arão para que se fizesse um bezerro de ouro. E diante daquele bezerro, eles desonraram a Deus. Eles adoraram, eles serviram aquele ídolo. Serviram aquele ídolo feito por mãos de homens. Eles desatenderam a Deus. Irmãos, essa atitude de desobediência dos israelitas em envolver-se na idolatria, aquela atitude desagradou muito a Deus. Desagradou tanto a Deus, está lá em Êxodo 32, né? Aquela atitude desagradou tanto a Deus, que o Senhor Deus, Ele ficou numa situação assim, como já disse agora, tão desagradável foi para o Senhor, que Ele chegou a dizer para Moisés que Ele não iria subir com o povo. Ele não iria com o povo. Aí Moisés falou com Deus: Senhor, se a tua presença, Deus iria enviar um anjo. Mas aí Moisés falou assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Então, meus irmãos, aquela atitude do povo em desobedecer ao Senhor desagradou muito, muito a Deus. Queridos irmãos e amigos, a desobediência leva ao desagrado do Senhor. Então, trazendo para os dias de Josué, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus diz assim que enquanto Josué estava vivo, o povo permaneceram perante o Senhor.
Mas depois que morreu Josué, lá diz que levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E aquela outra geração, meus irmãos, elas caíram na idolatria e desagradou muito ao Senhor. Queridos irmãos e amigos, então, a desobediência leva a Deus a desagradar-se do desobediente, né? Queridos irmãos e amigos, da mesma forma é em nossos dias. Se nós quisermos desagradar a Deus, é só ser desobediente, ser desobediente. Inclusive Balaão, ele sabia um modo como o povo poderia desagradar a Deus. Balaque, aquele rei, queria que a maldição de Deus, que Deus não ficasse ao lado do povo de Israel, porque enquanto Deus estava lá de Israel, Israel era um povo vitorioso. Agora, Balaque consultou a Balaão. Balaão, ele ensinou a Balaque algumas atitudes que poderiam ser feitas, e aquelas atitudes iriam levar o povo de Deus a tropeçar, iria levar o povo a cair no desagrado de Deus. Queridos irmãos e amigos, uma outra atitude que desagrada a Deus é a incredulidade, ou seja, a falta de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lá diz assim: ora, sem fé é o que mesmo, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um ato de incredulidade, então esse ato desagrada ao Senhor quando nós não temos fé. Queridos irmãos e amigos, o ato que desagrada a Deus é a exaltação e o orgulho. A exaltação e o orgulho é algo que Deus, ele abomina. A palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que se humilhar será o quê? Exaltado. E aquele que se exalta, o que vai acontecer com eles? Ele será humilhado. Então, a exaltação, a incredulidade, o orgulho, a arrogância, isso não agrada ao Senhor. São muitas coisas, meus irmãos. A hipocrisia também, né? Nós vemos lá em São Mateus 15, versículo 7, Jesus, ele detestava a hipocrisia. Mas quando a pessoa é sincera, quando a pessoa é verdadeira, dessas atitudes, Deus se agrada. Irmãos, o engano também. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, lá diz que uma coisa que Deus se desagrada. Lá diz que é a balança. Que tipo de balança, meus irmãos? Enganosa. Diz que a balança enganosa, para Deus aquilo é abominável. Então, o engano, em toda a sua espécie de engano, Deus não se agrada do engano. Queridos irmãos e amigos, das injustiças também, está escrito que Deus não se agrada das injustiças. Deus ele se desagrada também, ele se desagrada do mundanismo. Mundanismo. Irmãos, quando se fala de mundanismo, nós entendemos que Deus nunca se agradou disto. Inclusive, o mundanismo, ele separa a pessoa, separa a igreja de Deus. O que é mundanismo? É fazer tudo que o mundo faz, comer o que o mundo come, beber o que o mundo bebe, vestir o que o mundo veste, portar-se como o mundo se porta. Você já pensou nisso? Vestir-se como o mundo veste. Quando disse, será que essa atitude minha, o que eu faço para agradar a Deus? Irmãos, quando eu como, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e quem? E glória de Deus. Naquilo que eu como, será que agrada a Deus? Naquilo que eu bebo, né? Às vezes a gente vai tomar uma certa bebida, o nosso corpo, ou seja, o corpo que nós possuímos não é nosso, né? É de Deus.
Mas será que aquela bebida vai agradar a Deus? Será que aquilo que eu vou beber vai agradar a Deus, comer vai agradar a Deus? Eu tenho que parar para pensar nisso também, né? Isso vai agradar a Deus? Agora, naquilo que eu visto, será que eu vou agradar a Deus? Só para os irmãos terem ideia, Deuteronômio 22, versículo 5. É um versículo que nós temos que ter de memória, né? Lá diz assim, não vestirá quem? O homem, que mesmo, meus irmãos? Não vestirá o homem vestido de mulher, e nem a mulher vestida de quê? De homem. Qualquer que faz tais coisas, que é para o Senhor? É abominação. E a palavra abominação, meus irmãos, se nós for pegar no dicionário, tem várias aplicações, mas significa que é uma coisa que Deus detesta. Deus, ele não se agrada de uma coisa abominável. Irmãos, por falar nisso, a gente, aonde estiver, né? Então, o povo de Deus não deve usar uma vestimenta que pertence ao sexo masculino, porque essa atitude, para Deus, é uma abominação. Esse dia eu sempre faço caminhada com a Evelyn, né? Caminhada com a Evelyn. E a Evelyn, ela vai de saia, claro, né? Vai de saia. Algumas pessoas param para a gente, olha, parabéns, hein, pastor? Não sei o quê, parabéns, até raramente alguém está assim, né? Mas toda a honra, toda a glória tem que ser dada a quem? A Deus. Eu conheci um senhor, ele chegou, olha, pastor, há muitos anos atrás a minha igreja se vestia igual a sua, mas olha, pastor, hoje a minha igreja usa calça comprida, usa aquilo, hoje nem lá eu estou mais. É um posto de gasolina em Ipiranga, que é o segundo posto, quando eu desço, toda vez que eu vou lá, ali é um posto de evangélicos, né? Os evangélicos chegam, pastor, vem cá, quer falar com o senhor, pastor, né? Mas, irmãos, Deus quer que o seu povo seja um espetáculo aos anjos, ao mundo, em todo o universo. Queridos irmãos e amigos, o mundanismo, então, é uma atitude que desagrada a Deus, a vaidade também. Em Provérbios, capítulo 30, verso 8, Deus ele fala assim, olha, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A vaidade, meus irmãos, é algo que também desagrada ao Senhor. Alguém desagrada ao Senhor. E a vaidade afasta a nós de Deus. Deus não se agrada da vaidade. Então, aqui também diz, meus irmãos, que algumas atitudes que desagradam a Deus é quando nós somente murmuramos. Quando a gente fica só murmurando, então essa atitude desagrada ao Senhor. Agora, por outro lado, meus irmãos, o que agrada a Deus? No livro de Salmos 135, verso 3, lá diz que o louvor que nós apresentamos a Deus agrada ao Senhor. Então, se nós louvarmos ao Senhor, nós iremos o quê? Agradá-lo. Se nós quisermos agradar a Deus, devemos de louvar ao Senhor. Quando nós somos convocados a cantar o cântico congregacional, eu aprendi algo na igreja. O irmão Jeremias conheceu Paulo Silas, era um escurinho igual eu, lembra dele, né? Isso, ele é do Rio de Janeiro. Irmãos, quando eu fui para a igreja pela primeira vez, ele disse, irmãos, olha, irmãos, toda vez que os irmãos forem cantar, cada um procure ouvir a sua voz. Não precisa gritar, mas cada um precisa ouvir a sua voz. Aí você vai ter certeza que você está cantando. Porque se nós mexemos somente os lábios, só fazendo mímica, nós somos um cantor hipócrita, né? Só mexendo com a boca, só com a boca. Mas cadê o som da garganta? O som tem que sair, né? Tem que sair. Então, um instrumento, você vai tocar um instrumento qualquer, se não sai som, aquele instrumento presta? O Edwin, cadê o irmão Edwin aqui?
Cadê o irmão Edwin? Irmão Edwin, se o irmão for tocar um instrumento de sopro, se não sai o som, o que você faz com aquele instrumento, irmão Edwin? Ou você vai comprar um instrumento que não sai som? Não, jamais, né? Né, irmão Paulo? Paulo de Oliveira gosta de instrumento de sopro. Então, da mesma forma é o louvor. Deus quer que nós, ao louvá-lo, saia o som, mas de uma forma natural, né? De uma forma natural. Saia o som, ouça o que está cantando. Louvor agrada ao Senhor. Queridos irmãos e amigos, outra atitude que agrada ao Senhor, né? Jeremias 9, 23 e 24. O Senhor Deus diz assim, olha, é quando o homem se humilha, né? Lá diz assim, Jeremias 9, 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. O que quiser gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu faço justiça e misericórdia, pois dessas coisas me agrado. Então Deus, Ele se agrada dos atos de misericórdia, dos atos de justiça. Irmãos, ainda, o profeta Miqueias, quiser acompanhar comigo, meus irmãos, Miqueias capítulo 6, verso 6. O profeta Miqueias, ele queria saber qual atitude, por parte dele, que ele poderia agradar ao Senhor. E talvez você também, nessa manhã, poderia pensar, o que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Miqueias, então, ele chegou com essa dificuldade. Ele perguntou assim, Miqueias 6, 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor? Com que me inclinarei perante o Deus excelso? Virei para ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Agora Deus responde para ele. E ele te declarou, ó homem, ele te declarou o que é bom. O que é que o Senhor Deus te pede de ti? Senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente para com o teu Deus. Então, essas coisas é o que agrada ao Senhor. É uma das coisas, né? Que nós amemos a misericórdia, que andemos humilde perante nosso Deus. São coisas que agrada ao Senhor. Irmãos, o que agrada ao Senhor? Eu disse que a incredulidade desagrada ao Senhor, mas a fé, meus irmãos, a fé agrada ao Senhor. Os irmãos viram que quão alegre ficou Jesus quando aquele centurião, né, chegou assim, pediu para Cristo curar um dos seus soldados. Jesus falou assim, bom, eu irei em sua casa. Ele disse para Jesus, olha, Senhor, eu não sou digno, né, de receber o Senhor em minha casa. Olha, eu também tenho homens sob minha autoridade. Dize uma só palavra e meu servo ficará o quê? Curado. Irmãos, esse homem tinha fé. E ele não era o quê? Ele não era israelita. Diz uma palavra e meu servo será curado. Irmãos, Jesus ficou tão impressionado e tão feliz, com toda certeza, ele disse, quem sabe, ele até exclamou, né? Puxa, nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Jesus ficou tão admirado, mas Jesus ficou muito feliz, porque aquele homem tinha o quê? Muita fé. Jesus, que nunca viu tanta fé, nem mesmo em Israel, significa que a fé daquele homem era muito maior do que muitos israelitas. Moisés era homem de fé, Abraão era homem de fé, mas esse homem impressionou o nosso Senhor Jesus. Aquela mulher com fluxo de sangue também, meus irmãos, quando Cristo a curou, né? Então Cristo ficou muito contente, porque ela manifestou fé.
Então, se nós quisermos agradar a Deus, basta nós exercermos fé nele. Irmãos, a coisa mais ruim para uma pessoa é quando alguém não acredita em você. Olha só, você é um sócio, né? Ou seja, você é sócio com alguém, uma empresa, né? E aquela pessoa não confia em você. É bom ou é ruim? Você é casado, a sua esposa não confia em você. É bom ou ruim? É ruim. Você tem um colega de trabalho, aquele colega não confia em você, né? E você sabe que ele não confia em você. E se você perguntar, você confia em mim? Ele fala, rapaz, não sei. É ruim. Então, da mesma maneira, assim como nós sentimos mal, sentimos muito ruim, quando alguém não confia na gente, Jesus também, meus irmãos, ele fica muito triste, né? Quando nós não confiamos inteiramente nele. Agora, quando a gente confia nele, como uma criança confia em seu pai, ele fica muito feliz. Então, precisamos confiar em Cristo, crer mais em Cristo. Essa atitude de fé vai agradá-lo. Então, meus irmãos, ele fica muito feliz se nós assim fizermos. Queridos irmãos e amigos, recompensa dos que agradam a Deus. Irmãos, são tantas recompensas que poderemos receber se nós agradarmos ao Senhor, porque vale a pena agradar ao Senhor. Alguém diz assim, nossa, mas eu tenho só que agradar ao Senhor, eu tenho que agradar a mim mesmo. Irmão, se nós for buscar agradar a nós mesmos, quem busca agradar a si próprio, ele não é feliz, né? Ele não é feliz. Nós somos felizes se nós agradarmos a outros. Se nós agradar a nossa família, né? Então, praticamente toda a família será abençoada. Se nós for querer agradar os nossos colegas de trabalho, os colegas de estudo, o beneficiado somos nós mesmos, né? Todos são beneficiados. Mas a recompensa, uma delas eu já citei, foi o que João disse. E qualquer coisa que dele pedirmos, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Então, uma das recompensas é Deus nos ouvir, é Deus nos atender, quando nós fazemos aquilo que lhe é agradável. Outra recompensa, meus irmãos, lá está descrito em Lucas 12:32, o nosso Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que se nós procurarmos agradar a Deus, Lucas 12:32, aqui diz assim, disse Jesus, as seguintes palavras, não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai Celestial, ele agradou de dar-vos o reino. Irmãos, o reino de Deus, ele será dado àquelas pessoas que agradaram ao Senhor. E eu quero concluir com um texto descrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Aqui, meus irmãos, aqui fala de um homem que agradou ao Senhor, que foi Enoque. Enoque, a palavra de Deus diz que Enoque foi um homem que ele fez o que com Deus? Ele andou com Deus. Por quantos anos na fé? 300 anos. 300 anos esse homem andou com Deus. Irmãos, esse ato de Enoque, de andar com Deus, em comunhão com Deus, esse ato de Enoque fez com que Deus desse testemunho dele. Aqui diz em Hebreus 11, versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara. Aqui diz mais, pois antes da sua trasladação, ele alcançou bom testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi um homem que agradou a Deus. E você? Você precisa também, eu quero alcançar esse testemunho, meus irmãos. Eu quero alcançar um testemunho de Cristo, disse Erivaldo. Ele agradou a Deus. Olha, o Carlos agradou a Deus. Fulano agradou a Deus. Esse testemunho todos nós precisamos alcançar. Queridos irmãos e amigos, em nossas ações, em suas ações, pare para analisar
Estou eu agradando a Deus? Estou eu agradando a Deus? Irmãos, cada um de nós temos que fazer um autoexame. Nós sabemos que muitas coisas, como eu falei aqui, não citei todas, mas tem muitas coisas da nossa parte que desagradam ao Senhor. Não vamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Não vamos fazer igual Saul. Não vamos fazer igual muitos outros que desagradaram ao Senhor. Mas que Deus nos dê sua graça, para que possamos fazer como Enoque, para que nós possamos fazer como outros que agradaram ao Senhor e alcançar o testemunho. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.